Bem-vindos ao Unleashing Moderation. O podcast é apoiado pelo Lisbon Strong. Estamos aqui no ginásio a gravar. Este é em português, outros são em inglês, com convidados que falam inglês. Podem encontrar o podcast nas plataformas onde costumam ouvir os vossos podcasts ou com vídeo no YouTube. O convidado de hoje é coach, atleta, músico, cantor e compositor e pai. Uma pessoa que procura sempre a ordem das coisas, tem sempre um sorriso para oferecer, se arrepia facilmente e tem uma hipertrofia cardíaca que é grave e linda. Apresento-vos Manuel Moreira. Então, primeira pergunta. Eu gostava de saber como é que foi a tua infância e como é que chegaste à música? Ok. É assim, foi fácil. Foi fácil no sentido de eu ser desde muito cedo uma pessoa com muitos interesses e facilmente gostava muito de qualquer coisa que me mostrassem ou que me apresentassem. E então na altura o meu pai afetivo, eu tinha 6 anos, salvo erro, ou ainda antes, já não me recordo com precisão. Havia um professor lá em Benavente que dava aulas de guitarra particulares e que era muito conhecido e muita gente punha os filhos a ter aulas de guitarra com ele, e então foi assim que eu entrei, digamos, na música. Portanto, comecei a ter aulas, hoje em dia reconheço que eram aulas super... Era só acordes. É assim, ele basicamente... Exatamente. Ele basicamente tinha uma série de músicas que ele tirava do ouvido, que na altura para nós era uma coisa... Tipo, ele era um supra-sumo, ainda antes de existirem... Os best-ofs de rock e não sei o quê. Por exemplo, ele basicamente tirava os acordes, nem sequer era sacar o tema em si, com as posições ou os voicings, etc. 3, 4 acordes. Exatamente. Depois escrevia um ritmo com setinhas e fazia no Word, ele próprio escrevia as letras, punha por cima os acordes. E pronto, toda a gente começava com a mesma música, que era o Zombie dos The Cranberries, tocado só nas últimas 3 cordas. E depois havia uma sequência que ele ia introduzindo e ia tendo alunos, ia expandindo assim. Depois tinha espetáculos no cineteatro, era uma coisa até bem feita. Mas pronto, musicalmente era muito pobre, porque era baixo, cima, baixo, cima. Pronto, eu tive 4 anos. E que idade é que tu tinhas? Eu acho que estive lá... Porque eu, se não me engano, eu já tocava guitarra no jardim de infância e eu tinha 5 anos. Mas posso estar a misturar as ideias, estás a ver? Mas então, por enquanto, nessa altura era a mesma idade para baixo, cima, baixo. Sim, mas isso foi no primeiro ano. Depois estive lá 4 anos e a coisa não mudou muito, estás a ver? Ok. Tanto que eu fui evoluindo, cheguei até à turma mais avançada, onde havia malta que lá está, eles próprios também já conseguiam tirar algumas músicas e solos e traziam isso para as aulas. E chegámos a ser uma turma aí de 4, 5 alunos, assim um bocadinho mais avançados. Que lá está, que não era nada de especial na mesma, mas claramente mais avançados que os restantes. E mais uma vez, o meu pai afetivo, para mim hoje ainda é uma espécie de mistério, porque eu depois mais tarde vim a perseguir a música profissionalmente, como também se calhar já iremos falar, e ele nunca apoiou isso, mas mais uma vez ele achou que eu devia ir para a Banda Filarmónica de Benavente, aprender saxofone. Ok. E eu... Porquê saxofone? Porque era o instrumento que ele gostava, ou que ele via que era o melhor para mim, e o meu pai sempre foi um modelo para mim, principalmente ali até à altura da puberdade, e então, o meu pai dizia, eu nem sabia o que era um saxofone, estás a ver? Claro. E eu lembro-me dele ter lá um CD do George Michael, com um saxofone na capa, e eu, isto é que é um saxofone. Mas estava super entusiasmado com aquela ideia. Pronto, e depois aí iniciei uma jornada muito mais marcante, porque comecei a ter aulas de formação musical, portanto a aprender realmente teoria musical.
formação musical, formação auditiva, história da música, ainda que lá está com professores, a maior parte deles lá da terrinha, não quer dizer que sejam maus, mas pronto, têm também as suas limitações, até que mais uma vez estive lá 4, 5 anos, acho que foram 5 anos no total, e nos últimos 2 anos tive aulas sempre sozinho. Ok. Porquê? Porque não havia mais ninguém da minha classe, digamos assim. Então eu tinha aulas de formação auditiva e formação musical sozinho, enquanto estudava saxofone, mas isso sempre foi com aulas individuais, porque é assim que funcionam as aulas de instrumento. E depois no último ano, que era o meu 12º ano, tinha aulas sozinho de instrumento com o meu professor de saxofone e tinha aulas sozinho também com ele de formação musical, formação auditiva e história da música. Ok. Porque eu decidi no início desse ano letivo, do 12º, que queria seguir música profissionalmente. E portanto, uma das minhas alternativas, ou na altura a minha única ideia era ser saxofonista profissional no ramo da música clássica. E ainda não tinhas começado a cantar? Exatamente, ou seja, eu só cantava, por exemplo, na altura com esse professor de guitarra, o professor Carlos, alguém tinha de cantar as músicas nos concertos e por vezes era eu, quando ainda era um soprano, by the way. Depois, nas aulas de formação auditiva, obviamente treinávamos isso e depois comecei a treinar mais a sério nesse último ano com o meu professor de saxofone e depois, em dezembro desse ano letivo, portanto passados 3, 4 meses do início do ano, apareceu lá na Sociedade Filarmónica Benaventense um panfleto a publicitar um workshop de composição em Santarém. E na altura eu... Dado por um outsider ou... Sim, dado por um professor que dava aulas lá no conservatório, o professor Miguel Diniz, que ainda hoje me dou bem com ele e depois viemos a fazer uma grande network, etc. Pronto, e eu estou a chegar aqui porque esse foi sem dúvida o momento mais marcante talvez da minha carreira musical, ou talvez aquele que foi tipo um ponto de viragem fulcral, porque eu, intuitivamente achei que aquilo era bom para mim, que era essencial. Falei com os meus pais, eles concordaram, inscrevi-me. Lá está, mais uma vez, o meu pai afetivo ia-me levar desde Benavente até Santarém durante a duração do workshop. Penso que foram 4 aulas de 15 em 15 dias, aos fins de semana. E pronto, e aí de repente abriu-se todo o mundo para mim, porque eu já compunha no Guitar Pro coisas rocalhadas, metaladas, já com alguma, portanto com forma, com não é? arranjo. Exatamente, com 2 guitarras, um baixo, bateria, tinha algumas já em que utilizava outros instrumentos da orquestra ou vozes, etc. E então para mim aquilo foi brutal, não há outras palavras para explicar, porque de repente eu estava a ter um workshop, mas que no fundo aquilo eram aulas com um professor que tinha habilitações para dar aulas numa faculdade. E que se notava que estava que tinha uma visão mais completa da música. Nem é uma assim. visão mais completa, é um professor de composição, estás a ver? Eu até agora tinha tido aulas de formação musical e auditiva com professores de saxofonistas, Exato. ou clarinetistas, ou muitos deles até músicos amadores, digamos assim. Não o meu professor de saxofone, esse é mestre em ensino, e ainda hoje é das pessoas também que mais marcou a minha vida, mas ter aulas de composição, perceber que já centenas, milhares de pessoas ao longo da história da humanidade pensaram sobre notas, sobre ritmos, sobre forma musical, que várias pessoas desenvolveram diferentes métodos, começaram a perceber as diferentes estéticas de cada era ou de cada época da história da música, simplesmente ficar a conhecer peças marcantes da história da música, porque depois nós tínhamos os workshops, mas depois, na hora do almoço, íamos almoçar todos juntos e continuávamos a falar sobre música. E pronto. E depois, nesse workshop, eu compus uma peça de 10 minutos para a orquestra, que era a orquestra do conservatório, porque a ideia daquilo era depois as peças serem tocadas, nunca aconteceu, mas a ideia era essa, e era uma orquestra inusitada, com guitarras clássicas, o que até era bom para mim, porque tocando guitarra
muita da minha forma de compor no início era tocar no instrumento, fazer uma jam, uma solo jam, e ir registando as ideias, alterando, etc. E depois foi essa peça que eu utilizei para concorrer à Escola Superior de Música de Lisboa e à Escola de Évora. Ou seja, eu achei que fosse saxofone, fosse composição, eu estaria confortável e gostaria de entrar, e em qualquer uma das vias eu ficaria contente. E então, apesar de ter, lá está, boas notas no secundário e ter feito a via normal, por Ciências e Tecnologias, eu não concorria a mais nada. Concorri só a saxofone e a composição. Composição em Lisboa e em Évora, saxofone em Lisboa e no Porto. Fui ao Porto fazer provas. Já não me lembro se fiz em Évora também, mas acho que não. Acho que em Évora foi só composição. E lá está, e foi aí que tudo começou. Teve uma história engraçada também, porque eu, em saxofone, chumbei no Porto e em Lisboa tive 13, que é insuficiente para passar. As pessoas que entram por norma têm 18, 19. E éramos 30 candidatos, eu fiquei para aí a meio da tabela. Só abrem 3, 4 vagas por ano. E não estava preparado. Eu hoje em dia percebo, aliás, isto é inusitado, mas o meu professor de saxofone foi a pessoa que mais me desencorajou a seguir música. Porque, no entender dele, eu tinha tantas capacidades que estar, não era a desperdiçar, mas estar a apostar as fichas todas naquele meio. Num instrumento ou... Exatamente, em que ele via que eu não tinha hipótese contra os outros, ele nunca me disse isso, e ainda bem, não é? Mas tive uma evolução brutal nesse ano, mas mesmo assim era insuficiente, porque depois eu para já só tinha tido 5 anos de aulas, enquanto que quase todos os outros tinham começado logo aos tais 5 anos. Exatamente, têm 8 anos, portanto fazem a via normal que é começar no 5º ano da escola convencional e fazer depois os 8 anos em conservatório. Ou seja, têm audições muito mais frequentemente, têm mais colegas que tocam instrumento e que estão todos em níveis comparáveis. Sim. Eu na Filarmónica Benaventense eu era tipo um supra-sumo, estás a ver? E eu nem sequer era, e eu ao pé dos outros era mediano. Portanto, ou seja, nunca tive esse termo de comparação, nunca havia muitas audições e as que haviam não eram muito sérias. Tanto que eu fui fazer as provas, eu lembro-me no Porto, eu chumbei, tive 8, porque estava super nervoso, em primeiro lugar, e não estava habituado àquele ambiente e fiquei super intimidado. Basicamente eles puseram quase 30 pessoas numa sala, todos a aquecer, a malta toda a tocar, tipo super forte, a fazer escalas, arpejos, harmónicos, aquelas coisas que toda a gente sabe que são mais avançadas. Sim. E eu ali no meu cantinho, tipo, a tentar dar umas notas. Pronto, para além de ficar intimidado com o júri também, que eram as figuras assim mais altas do saxofone. Então, e quando... Aí já treinavas? Boa questão. O treino estava assim... Era mais uma brincadeira de colegas. Fazias alguma coisa na escola? Mais ou menos. Eu desde muito cedo que gostava muito de educação física, não sei porque naturalmente, se calhar gosto de praticar exercício, e acho que percebo isso hoje, mas na altura, pronto, eu quando cresci sempre fui gordinho e quando era mesmo criança não me importava nada com isso. Sempre adorei comer, sempre tive muito apetite e ainda hoje. Mas depois ali quando começa, lá está, a entrar a puberdade e tu começas a ver se calhar uma barriguinha ou aqui uns refegos, começas a pensar, será que eu quero me sentir assim ou será que não poderia melhorar a minha imagem corporal? Estás a ver, a minha teoria dos gordos funciona sempre, que é a malta maior, que é capaz de ter mais capacidade de depois ter tipo carreiras decentes em bodybuilding, é a malta que esteve sempre lá ali no resvés para ser obesa, sabes? Exatamente. Não, eu em criança, não sei, em termos de IMC se cheguei a ser obeso, mas provavelmente. E então, depois, ou seja, eu nas aulas de educação física aplicava-me muito
e era aquele Futebol? rapaz que corria tipo assim, não tinha jeito, Yeah. estás a ver? Mas aplicava-me e depois, e por exemplo, em testes tipo vai-vem, era sempre dos últimos. Isso é de corrida? Exatamente. Era sempre dos últimos, ou Tocar seja, de um lado e tocar do outro. ficávamos sempre nos primeiros lugares, apesar de ser o gordinho, se calhar porque também conseguia tolerar uma taxa de fadiga maior. Normalmente só ficava atrás do Vasil, que era um amigo meu, ucraniano, um dos meus melhores amigos na altura da escola. Pá, lá está, tipo, super alto, super atlético, com aquele braço enorme já no 6º ano. E ele, também sendo 1 ou 2 anos mais velho, mas estava no meu ano, porque como tinha vindo do país dele, teve que perder 1 ano na escola, foi uma história assim. Sim, sim. Foi o primeiro a entrar para o ginásio. Na altura acontecia, tu vinhas de um país de leste ou do Brasil ou não sei o que, era tipo, não, tu não vais para o ano que tu... Parecia que havia ali uma espécie de xenofobia ou racismo qualquer que era tipo, tu estás no 6º ano, mas é melhor ele ir para o 4º. Foi uma coisa desse género, E pronto, e ele na altura era também uma espécie de modelo, não é? Naquela relação de amizade, daquele... De certa forma eu aspirava a ser como ele fisicamente, ou era uma boa referência para mim. Porque nessa altura só 1 ano mais velho, é tipo... Exatamente. Exatamente. Eu lembro que nós estávamos no 11º e ele já estava a tirar a carta, então de repente tipo, ao Basil, ele já tinha carro e às vezes... E bebia um café de manhã. Por exemplo, um duplo. Essas coisas. E então ele foi o primeiro a entrar para o ginásio. E também na minha turma, do 10º ao 12º, havia um rapaz que fazia ginástica competitiva a nível nacional. O Zé Cachulo. Cachulo? Yeah, Zé Cachulo. Pá, que era um tipo... Pá, é da tua altura, mas com a envergadura do Vasil, muito mais seco, man, e com um braço para aí de 45, tipo, não estou a exagerar, tipo, uma cena mesmo atroz. E... criou-se ali uma espécie de cultura, lá está, braço de ferro nos intervalos. Aquela malta que o pai só diz, eu gosto de ti se fores forte, não é? Tipo, eu gosto de ti se ganhas este campeonato. Opá, isso não sei. Por acaso, ele era e é uma pessoa com imensas capacidades. Acho que cresceu no meio errado, porque era claramente, estás a ver aquela malta que não estuda, tipo, estuda 0, chega aos testes e tem tipo 13, 14... E pessoas com bastantes capacidades e um meio seguro como eu tinham tipo 15, 16, 18 às vezes. Ou seja, era uma pessoa claramente com muita capacidade, mas que ou não teve o suporte devido ou então manifestou-se mais na parte da ginástica. Acho que ele chegou a participar em competições, não sei se ganhou títulos, mas basicamente aquilo criou ali um envolvimento de gajos que treinam, não é? E querem ficar mais fortes, desafios de flexões, fazíamos essas coisas. Outro amigo meu, esse um bocadinho mais cromo, também começou a fazer uns treinos em casa, na altura através de um site que era o Derby, do género tipo atreve-te a ser. E era um site que todos os dias ou todas as semanas eles publicavam um workout que era sempre subordinado a um tema. Uns era tipo Ninja Workout, outros era Marine, outros era Push-Ups Only. E a que idade é que tinhas? Portanto, isso foi ou no 11º ou no 12º. Portanto, eu tinha o 16 ou 17 anos. 16, 17. Ou seja, até aí nunca tinha feito nada de específico. Eu morava numa quinta, na aldeia, e muitas vezes não só tinha uma vida muito ativa, porque trabalho de quinta, não é? Desde tratar dos animais, jardinagem, etc. Mas também tínhamos uma tabela de basquete, ou eu gostava de ir correr, andava muito de bicicleta. Portanto, eu sempre fui bastante ativo, mas foi nessa idade que comecei, lá está, imprimia esses workouts e depois arranjava lá uma estrutura na minha cabeça que fazia sentido de fazer aqueles treinos. E é engraçado que já na altura eu compreendi intuitivamente algumas coisas que hoje, lá está, ensino também aos meus alunos, nomeadamente, por exemplo, eu nunca estava sempre a mudar de treino em treino, eu escolhia 2 ou 3 e ia fazendo e procurava da próxima vez que fazia tentar melhorar em algum aspecto. Por exemplo,
depois foi começando a integrar halteres, que o meu pai efetivo tinha lá. Nós tínhamos uma quinta com piscina, tinha um alpendre com ginásio, e então eu comecei lá a treinar em ginásio, digamos assim. Ele tinha uma máquina que dava para fazer chest press e lat pull downs, e depois com os halteres fazia, no início era só bicep curls, inspirado no Angélico, numa novela qualquer da TVI, que tipo, eles tinham um plano e ele estava assim a falar e a fazer bicep curls, e eu achava aquilo tipo, foge, eu quero ser assim. Sim, esse foi parte da minha infância, Francisco, foi ver as novelas da TVI à noite com os meus pais. Eu tenho que me livrar essa pastilha porque estou a fazer imenso barulho com ela, e deve estar a notar-se no microfone. Claro, então pera, então agora como é que nós vamos daí para chegares a esta área? Pronto, na altura despertou-se essa curiosidade, não é, do treino físico e tudo mais, e depois, primeiro ano da faculdade, eu entrei em Lisboa. A história que eu ia contar há pouco é que, teoricamente, só tinha entrado em composição em Évora, portanto, de todas as provas que eu fiz, só essa é que tinha sido segura, digamos assim. Já estava pronto para ir para lá e de repente recebo um telefonema da Secretaria da Escola Superior de Música a dizer que uma rapariga que tinha entrado em 2 cursos, composição e formação musical, tinha optado por formação musical. Eu, portanto, tinha aberto uma vaga e pronto, isso mudou drasticamente também, lá está, foi outro dos momentos pivô, porque sabendo o que sei hoje, eu se tivesse ido para Évora, tinha tido aulas com professores diferentes, tinha estado num meio muito menos conduzivo às oportunidades que surgiram, e portanto, ainda bem que isso aconteceu. Na verdade, essa rapariga, a Carolina, hoje em dia é compositora, especializada mais no ramo dos videojogos e etc. Mas na altura ela escolheu a formação auditiva, mas se calhar a cena dela era mais composição. O que não quer dizer que seja mau, porque também este curso que eu fiz é mais orientado para a vertente clássica, erudita, e ela está noutra vertente, portanto se calhar ainda bem que não fez este curso. Quase mais desenho de som às vezes do que composição? Ou... Sim, e a linguagem e a estética são muito diferentes. E então, eu durante desse primeiro ano, eu ainda vivia na Barrosa com os meus pais. Portanto, eu acordava tipo às 6 da manhã, saía às 7 ou um pouco antes de casa com o meu pai efetivo, que ia trabalhar para Benavente e deixava-me na paragem, apanhava um autocarro de 2 horas até ao Campo Grande, depois lá apanhava o 750 até à Escola Superior de Música, para chegar lá às 9 da manhã, ter aulas e depois às 3, 4 sair a correr para ir apanhar o 750 outra vez até ao Campo Grande, para apanhar o autocarro para Benavente, para o meu pai efetivo me levar de volta para casa quando saísse do trabalho. Ou seja, se eu chegasse muito tarde, um dos meus pais tinha que vir da Barrosa a Benavente buscar-me, então era boa conduta da minha parte chegar cedo. Portanto, apesar disso, foi o melhor ano da minha vida. Ok. Porque foi de repente tu descobrires o mundo. Tipo, é tão simples quanto isso. Eu costumo contar esta história muitas vezes, para teres noção. Eu entrei em composição na Escola Superior de Música de Lisboa, sem nunca ter tido aulas de composição, tirando esse tal workshop, que já foi bom, mas comparado, lá está, com 2 ou 3 anos de aulas no conservatório, não é comparável, e sem nunca ter visto uma orquestra ao vivo na minha vida. Ou seja, mesmo a peça que eu escrevi foi sem nunca ter ouvido sequer uma orquestra, estás a ver? Eu lembro-me de ouvir uns CDs que a minha mãe tinha, por acaso. Lembro-me claramente, eram umas coisas tipo Debussy, Ravel, curiosamente compositores com os quais eu hoje tenho uma grande afinidade, até mesmo franceses de uma forma geral, e falei muito sobre isso na minha tese. E de repente eu lembro-me de, por estar mais aqui por Lisboa, ir ao CCB, e lá eu vi o meu primeiro concerto ao vivo de orquestra, que foi a Segunda Sinfonia de Mahler, que é se calhar a sinfonia dele mais metal, até porque se chama Ressurreição.
Opa, e foi uma cena tipo indescritível. Sobretudo na altura quando estás... Eu percebo ver uma coisa pela primeira vez, mas sobretudo quando tu sais do sítio em que estás a viver, do teu meio, e estás a perseguir uma coisa, e de repente a primeira vez que tens contacto com essa coisa, é tipo... Aconteceu mesmo... Sei lá, meu, é como ver uma mulher nua pela primeira vez, estás a ver? É uma cena que... Pronto, hoje em dia, com os mídia, não é tão, se calhar, tão especial, claro, como antigamente, mas lá está, tal como eu já tinha ouvido a orquestra em CD, mas presenciar aquilo... Claro. Pronto, ok, foi... então como é que a tua vida passa a ser mais só treinar música? e menos só treinar, música? ok. Pronto, isso vem agora, portanto, porque nesse primeiro ano, eu vivendo em Benavente, eu ainda não estava inscrito em nenhum ginásio. Continuava a fazer os meus treinos em casa? Em casa, do que me lembro, lá está, eu tinha uma mini rotina que fazia lá no Alpendre, essencialmente com os halteres e que andava muito à volta disso, de bicep curls, flexões, alguns abdominais. Lembro-me de fazer um exercício de tríceps, assim, overhead, mas já na altura não gostei daquilo. E pernas, não fazia nada, a não ser fazia treinos cardiovasculares de corrida e de bicicleta. E depois, no segundo ano, consegui convencer a minha mãe a ir viver para Lisboa. Na verdade, vivia no Monte Abrão, ao pé da estação de Queluz, linha de Sintra. E pensei, não, eu quero inscrever-me num ginásio. Pá, já não me lembro porquê, na altura achei que aquilo era importante, então fui procurar e inscrevi-me no Life Gymnasium, em Queluz, onde eu comecei... É uma cadeia independente, que agora tem também um ginásio em Vila Franca. Mas era um ginásio, uma espécie tipo um health club, estilo Solinka, digamos assim, mas sem ser só uma cadeia. E comecei a desenvolver a minha rotina. Na altura, lá está, típicas avaliações. E aí que idade é que tens? Com PT, portanto eu aí já tinha 19 anos, quando entrei para o ginásio pela primeira vez. Ou tinha... Não, eu tinha 18 e entrei em outubro e depois fiz os 19 em dezembro desse ano, pouco tempo depois. E lá está, tive uma avaliação inicial, lembro-me perfeitamente, da primeira vez que lá fui, o dono do ginásio perguntou-me, sabes treinar? E eu fiquei assim... Que é um bocado aquela pergunta para te pôr também, tipo... Não, ele queria ver se eu estava à vontade para me, sei lá, sentar numa máquina, começar o treino, ou se precisava de alguma explicação. E eu fiz assim, e ele nem deixou terminar, vai para a passadeira. Do género, obrigou-me lá a estar a fazer aqueles 10 minutos para depois um professor de sala me orientar lá. Depois acabei por... Eles tinham uma coisa boa, que era nesse ginásio o serviço de sala deles era muito bom, era supostamente uma das melhores features deles. Portanto, eles não só estavam lá e estavam constantemente a acompanhar os sócios, a corrigir, etc., como faziam avaliações gratuitas. Portanto, só por estares inscrito, tinhas direito. Eu acho que antigamente isso se fazia mais, tipo avaliações infinitas, gratuitas, acho que se utilizava mais. Pronto, e na altura eu fiz com o Tiago, e ele, pá, eu adorei aquilo. Subir para uma balança, ainda ontem estive a fazer histórias sobre a balança de bioimpedância. E a margem de erro e os cuidados a ter quando a pessoa quer fazer medições, etc. Mas na altura eu achei aquilo brutal, porque dava-me um número exato, não é? X% massa gorda, X massa magra. Ele na altura perguntou-me o objetivo, eu disse logo, pá, claramente ganhar massa muscular. E construí-me um plano de treino, que ele vanilla peito e bíceps, costas, tríceps, perna e ombro. Portanto, que eram 3 treinos e eu ou fazia 3 treinos por semana, ou às vezes, quando conseguia encaixar 4, voltava ao primeiro ainda nessa semana. Portanto, tinha um microciclo um bocadinho mais curto. Pá, e fui desenvolvendo com essa rotina e penso que fiquei nesse ginásio durante os meus primeiros 2 anos. Portanto, até acabar a licenciatura. Portanto, o segundo e terceiro ano da licenciatura. E foi aí que eu me fui entrosando com a cultura de ginásio. Havia... Pá, lá está, conheci bastante gente lá. Fui-me fazendo amigo, na altura, os meus gym bros. Um deles também se chamava Manel e era tipo aquele típico quarentão, careca, que toma jarda no verão para ficar ainda mais gostoso, sempre moreno.
E na altura criou-se aquela cultura de eles me desafiarem também, puxarem para fazer as mesmas cargas que eles e às vezes treinávamos juntos e eles queriam me dar aqueles tais conselhos e apadrinhar, digamos assim, a minha jornada, porque lá está, eles identificavam que eu era daquelas pessoas que se via que treinava com intenção, que colhia resultados palpáveis e pronto, esse foi o meu início. Depois, tudo começou a mudar de forma considerável quando eu iniciei o meu mestrado. Na altura mudei de casa, mudei de ginásio, tive tipo umas semanas no Fitness Set de Benfica, mas percebi que aquilo não era para mim. E então eu passei a ter um trabalho, enquanto fazia o mestrado, que foi um estágio profissional remunerado. Sim. Nós já somos apoiados pelo Lesbian Strong. Este podcast já é apoiado pelo Lesbian Strong, portanto não podemos estar a dizer... Não tenho medo de estar a dizer mal do Fitness Set, continua. Portanto, tive o meu primeiro emprego, digamos assim, embora eu já tinha sido pizza delivery, também durante umas férias. Como, de carro? Mota. Alright. Porque eu tirei a carta de mota aos 16 anos. E então foi um emprego de 15 dias. Tipo, basicamente os meus pais, aqui uma tangente rápida, os meus pais decidiram que eu devia arranjar um emprego. E então fui e depois, passado 15 dias, cansaram-se de me ir buscar ao emprego, porque às vezes era eu a fechar a cena, não é? E então decidiram que eu tinha que me despedir. Alright. Whatever. E então, eu ia ter um emprego e ia estar no mestrado, mas com horário também mais reduzido face àquilo que é a licenciatura. E decidi treinar para um ginásio melhor. E foi aí que eu conheci um treinador que foi o meu primeiro treinador, o Fernando Paiga, que na altura já era seguidor de Jeff Nippard, 3DMJ e afins, e que, portanto, era proponente da dieta flexível, que na altura ainda era uma coisa pouco falada, If It Fits Your Macros, do treino para hipertrofia também seguindo determinados parâmetros que hoje em dia estão cada vez mais em voga e são mais prescritos, a parte do controle da fase excêntrica, as pausas em alongamento, o foco nos padrões do movimento em vez de exercícios específicos para aquele músculo. E eu na altura... Espera, então aí entras aos 19 no ginásio, passado 2 anos tens 21, ficaste 2 anos naquele ginásio e depois aqui já estás... Depois aqui tive mais dois anos. Então de repente tens 23, portanto foi há 3, 4 anos atrás. Exatamente. Mais. Estive lá até há 4 anos. Alright. Nesse ginásio, onde lá está, eu na altura paguei-lhe umas sessões de PT e um plano de treino que eu pudesse fazer de forma estruturada. Pagaste sessões de PT? Sim. Alright. Foi o meu primeiro treinador. Lá está, na altura não paguei mais porque também não tinha mesmo essa possibilidade. Eu... Ainda era na altura em que eu pagava 140 euros de renda. Portanto, eu ganhava tipo 680 mais ou menos do estágio, tinha esse encargo da renda, depois tinha as minhas despesas normais, de comida, etc. E ainda conseguia poupar dinheiro todos os meses e conseguia ter um PT, por exemplo. Lá está, numa altura em que o meu quarto era na mesma um estúdio de música, tinha uma marimba de um lado, um vibrafone do outro, porque eu dividia com mais 2 pessoas e um deles era músico, o Cristiano, um dos meus melhores amigos. E o meu quarto era tipo o estúdio dele, porque os instrumentos não cabiam no quarto dele. E pronto, e consegui, e ainda bem que tomei essa decisão e de humildade, não é? Na altura era aquele, já sei treinar, já aquela manga acaba a mostrar-me a 1000, estás a ver? E pronto, na altura ele ensinou-me as coisas básicas, incentivou-me a começar a tomar creatina, que era um suplemento que eu não conhecia, e ele na altura explicou-me os benefícios e para mim pareceu-me óbvio começar a tomar. Com os treinos com ele comecei realmente a perceber que tinha muita coisa a melhorar. Só para teres noção, eu nessa altura era capaz de fazer para aí 20 séries de tríceps num treino. E até essa altura eu nunca tinha sentido realmente o meu tríceps a contrair. Ou seja,
É uma característica minha, sempre tive essa dificuldade. É isso que tu foste tu que me ensinaste este termo, mas é isso que chamas fofo? Treinar fofo? Sim, eu treinava... Epá, imagina, fofo é para quem tem a perspectiva de... Eu acho que nem é treinar fofo, acho que é treinar sem noção, estás a ver? Pronto, como és tu, não queres que seja fofo. Não é isso. Eu percebo porque é que se usa esse termo, que é do género, aquela malta que faz infinitas séries e com pouca intensidade. Na verdade, eu acho que até colocava bastante intensidade nas séries, ou seja, e chegava muito perto da falha. Só que era um treino, lá está, com pouca intenção, com posicionamento desajustado, do género, sei lá, fazer um push-down assim, ou basicamente uma série de componentes que pioravam muito o rácio estímulo-fadiga. Sim. Para um atleta que já nem conseguia sequer sentir o músculo numa contração isométrica. Há pessoas que podem estar, que não estão a ver o vídeo, que estão só a ouvir o áudio, mas tipo, pull-downs até à cintura, aquele clássico pull-down que as pessoas fazem assim. Pronto. E estava também a cair um bocado já naquela ratoeira de querer progredir objetivamente em termos de cargas e repetições, à custa de uma técnica cada vez mais alterada no sentido oposto ao objetivo da hipertrofia muscular, que era o meu principal objetivo. Quando agora, eu suponho que, não sei se tens agora 23 ou não sei o quê, como é que é agora, ou como é que passas disso para a tua profissão atual? Ainda é uma caminhada. Portanto, eu depois de finalizar nesse ginásio, tive uma altura que andava a treinar em ginásios diferentes, foi quando conheci a Leonor, a mãe da minha filha, e depois nós... Foi no ginásio? Não, foi num concerto do coro Ricercare, com quem eu vou cantar hoje, curiosamente, um concerto de música antiga, em que estava lá a tocar a professora dela de viola da gamba, ela já tocou viola da gamba, e foi assim. E depois eu fiquei a viver com ela aqui no Restelo, e ouvi dizer, aliás, esse meu treinador, o Fernando, na altura disse-me, pá, nós falávamos já na altura nos ginásios no Dubai, que eram alta cena, e na altura disse-me, olha, mas há um ginásio em Portugal que é parecido com esses, que é o Mr. Big, em Carcavelos. E eu de repente, pá, nunca tinha ido lá, mas idealizei que aquilo fosse, lá está, a Meca. E foi também nessa altura que eu comecei a entrar pela onda do veganismo, a querer, lá está, ganhar massa muscular sem consumir produtos de origem animal, e comecei também a ver vídeos nas redes sociais acerca da história do culturismo como desporto, lá está, Golden Era, Bronze Era, Silver Era, etc. E comecei-me a entrosar também muito com o desporto. E foi também nessa altura que apareceu a divisão de Classic Physique, que hoje em dia é super popular. E então aquilo foi um cocktail para me querer perseguir o culturismo como um atleta profissional, digamos, embora eu fosse amador, tinha essa aspiração de um dia ser campeão de culturismo ou subir ao palco do Olímpia, o que quer que fosse. E lá está, foi isso que me fez também na altura falar com esse treinador, com o Fernando, e depois, estando a viver aqui em Lisboa e relativamente perto do Mr. Big, decidi inscrever-me lá, onde treinei durante 3 anos, portanto até há 1 ano atrás. E foi durante essa altura que eu fiz as minhas 2 primeiras provas de culturismo. A primeira foi no ano da pandemia, em 2020, na Spring Cup, que em vez de ser na Spring, foi no outono, em setembro, portanto setembro de 2020, foi a primeira vez que eu pisei um palco de culturismo, já com 5 anos de treino, e foi toda uma experiência que, por um lado eu gostei, na altura gostei de toda a questão da preparação, porque eu tinha estado 4 anos em bulk, sensivelmente, e depois de repente, pumba, contest prep. E fui dos 97 quilos aos 78, uma coisa assim, em 7 meses. Na fase final tive a ajuda preciosa do nutricionista, que era preparador também, e é preparador de atletas, o Filipe, que me deu ali uma ajuda valiosa, que basicamente foi encher-me de refeeds até à prova, porque eu estava constantemente a descer as calorias. Então, mas entraste em...
fizeste uma espécie de, como é que se diz? Tipo front-loading, entraste em... Estavas a Sim, basicamente recuperar peso quando chegaste ao palco? Não, na verdade o meu peso foi sempre a descer, embora tínhamos feito esse aumento de calorias, que passou por ser só com refeições livres ao fim de semana e depois na última semana da prova foi mesmo já a consumir progressivamente cada vez mais hidratos de carbono até à prova. Foi uma prova numa divisão inusitada, que só existe na UABA, que para quem não sabe é uma federação de culturismo que tem as categorias que não existem na IFBB, portanto, e uma delas é culturismo clássico, que é o quê? Que é bodybuilding, portanto com todas as poses do bodybuilding, mas com categorias de peso como há em Classic Physique. Lá está, com o objetivo de procurar um físico eventualmente mais estético ou o foco não ser 100% o tamanho, como é no culturismo Open. E eu na altura eram 4 atletas na minha divisão também de altura, que eles depois separavam também por alturas, e fiquei em último lugar, o que nem foi desencorajador para mim. O pior foi que o homem que ficou à minha frente, tinha um físico horrível. Ó Francisco, mas quando eu estou a dizer horrível, tu olhavas para ele, tu nem dizias que ele era culturista. Estás a ver? Qual é que foi ali a diferença? E na altura, o João, que é o dono do Mr. Big, presidente da federação e etc, veio falar comigo e dizer que foi ali taco a taco, só que ele tinha uma condição muito boa. E tu tipo, não foi não. Imagina, em termos de linha e esteticamente, não havia comparação possível. O meu físico era muito mais harmonioso e tudo mais. Mas em termos de condição eu estava claramente em último, o que é normal para um atleta natural e que está a competir pela primeira vez, não é? E pela primeira vez a fazer um cut maior do que um mini cut, estás a ver? E só tinha feito um mini cut na vida, portanto... Que hoje em dia nunca farias isso com ninguém, nem a maior parte das pessoas fariam isso, não é? Exatamente, devia de haver pelo menos uma fase de posicionamento para a preparação. Mas depois, qual é que foi o meu sentimento? Desculpa, portanto tu não tiveste nenhuma fase de maintenance nesses 7 meses? Não. Foi sempre a descer? Sempre, Depois, eu fiquei com um sentimento de, estás a ver aquele underdog mindset, tipo, eu a sair do palco e a pensar já, tipo, daqui a 2 anos, vocês vão ver. I'm gonna have my revenge. E então, durante esses próximos 2 anos, eu fiz tudo, mas absolutamente tudo, tipo, à grama, ao quilograma, na minha vida, para, passados 2 anos, eu subir a palco e mostrar, tipo, um físico que deixasse toda a gente de boca aberta. Portanto, fiz um bulk. Portanto, que idade é que tinha? Foi 2020, portanto, tinha 23 aninhos. Ok. Lá está, iniciei logo a minha fase de melhoramento. Não tive quaisquer sintomas ou fadiga pós-preparação. Fase de melhoramento, sim. Porque lá está, também não cheguei a um percentual de gordura assim tão baixo. Dei tudo. Foi onde eu bati os meus recordes todos de performance, de massa muscular. Cheguei aos 100 kg de peso corporal, tipo 120 kg de bench para repetições. Lá está, eu nunca me focava muito nas cargas, mas sempre tive blocos de treino intercaladamente com foco mais em força, segundo, lá está, a visão do Dr. Mike, com a questão da ressensibilização ao estímulo hipertrófico, ou ali a mudança de estímulo, quando já vais num volume cavalar e não estás a ver as adaptações que pretendes, pronto, fazia isso, até porque lá está, também treinavam lá alguns powerlifters e que volta e meia me encorajavam também a treinar rep ranges mais baixos, eventualmente também competir. 5 no máximo, não é? Estou-te a perguntar. Nunca fizeste 4 ou assim? Exatamente, portanto eu o máximo, acho que cheguei a fazer uns triplos no peso morto, já não sei bem por que razão, mas sim, era tipo 6, 5 no máximo para baixo, portanto nunca baixava muito disso. E nessa off-season dei mesmo tudo. Eu nos 3 anos antes da prova também, lá está, já tinha decidido que queria um dia subir a um palco,
Portanto, durante esses 3 anos tive sempre isso na minha cabeça. Mas depois, pá, em 2020, a partir daí eu estive mesmo ultra focado e vivi literalmente como um monge mesmo, Dorian Yates style, para o culturismo. E quando é que isso passa a ser a tua vida profissional? Portanto, passados 2 anos, em 2022, eu compito, ou melhor, ainda antes disso, 2020 eu fiz a minha prova e em agosto desse ano, portanto pandemia, já tinha feito a minha licenciatura, já tinha feito o meu mestrado e de repente o mundo principalmente para quem trabalha na cultura, entre outros ramos, mas esse foi um dos mais afetados. E o meu mestrado também não correu como eu queria, portanto houve ali um período quase de hiato na minha vida, meio depressivo até eu diria, em que a minha única segurança foi a minha preparação. Portanto, desde março até setembro, a única coisa que eu soube fazer, digamos assim, foi comer, treinar, descansar e cuidar da Leonor, que estava grávida na altura. A minha filha nasceu pelo meio, na verdade, foi dia 16 de julho. Fazer uma prep no meio. No meio da primeira vez de ser pai, aos 23 anos, com uma pessoa que conheceste há 6 meses. Na altura eu adorei, porque imagina, é o maior desafio da minha vida, agora é que vai ser o maior desafio da minha vida, e eu estava super determinado em... Eu ia dar caminho, por exemplo, para bater os passos, o que é que eu fazia? Eu pegava na Eunice, bebezinha ainda, não é? Metia aqui ao colo, com o sling, ia andar 1 hora e pensava, tenho aqui a minha weighted vest, e era excelente porque ela adormecia super bem, a dormir aqui no meu colo. E então, pronto, conjuguei as coisas dessa forma e em agosto desse ano, portanto 1 mês antes da prova, apareceu-me no Facebook um anúncio para tirar o curso de treinador pessoal, portanto ia obter título profissional, que daria depois para trabalhar em ginásio ou online, ou o que quer que seja. E foi uma daquelas situações, tal como o workshop de composição, em que eu vi aquilo e pensei, não, é isto. Mandei mensagem, no dia a seguir paguei logo o curso todo. Eu tinha umas poupanças desde criança que nunca tinha mexido e era aquele dinheiro sagrado. E disse, mãe, olha, apareceu esta oportunidade, eu quero me comprometer, vou já pagar tudo até porque assim tenho um desconto. E ela, vai em frente, filho. E eu, pimba, larguei assim 2.500 euros, ou o que é que foi, pelo curso. E comecei então a minha jornada para me tornar um profissional do exercício. Na altura foi interessante porque... E já estavas mais clued in, já tinhas noção do que era 3DMJ? Sim. Eu nessa altura não só já ajudava alguns amigos construindo mesmo planos com alguma estrutura, aquele típico, não é? Tipo, Manel, faz-me um plano. Viam que eu era jacked ou... Já na altura, na escola, toda a gente sabia que eu treinava e que viam-me como aquele gajo que treina também, não sei o quê. E já tinha tido algumas experiências, daí a minha vontade em querer tirar o curso, porque eu sentia não só que gostava de ajudar as pessoas, como as pessoas me procuravam para ter a minha ajuda. E então, para mim não fazia qualquer sentido fazer isso profissionalmente, sem o título profissional, apesar de eu já ter milhares de horas de conteúdo, de vídeos, de estudos, etc. Dr. Mike Israetel, Jeff Nippard, toda a 3DMJ Crew, Omar Isuf. Sim, na altura havia uns vídeos, o Omar tinha uns vídeos com o Mike, mas também tinha Greg Knuckles, tipo aqueles auto squat e não sei o quê. E na altura o Dr. Mike estava a trabalhar com a Juggernaut Training Systems, com o Chad Wesley Smith, e eles criaram uma playlist que na altura para mim foi a minha bíblia, que era os Hypertrophy Guides. Sim. Que, para quem não conhece, basicamente é um vídeo para cada grupo muscular a explicar quantas séries por semana deves fazer. E foi os primeiros momentos de MEV, MV, MAV. Exatamente, os marcos de volumes mínimos efetivos, máximos recuperáveis, máximos adaptáveis. E também havia o Helms com as pirâmides. Pronto, isso eu tive contacto mais tarde, mas... Que era o mesmo género de whiteboard. Exatamente, whiteboard videos a explicar, parecido com o que eu tive no curso, mas melhor até em certa medida.
O curso para mim foi super importante, e ontem estava a ter conversa com outra profissional a dizer que pá, não aprendi nada. Eu, na verdade, acho que era das pessoas que estava lá que menos precisava daquele curso, e paradoxalmente, ou infelizmente, ou felizmente para mim, até fui dos que mais aprendeu. Porque, lá está, eu tive aulas desde leis do fitness até gestão de espaços fitness, Sim. vendas, pronto, obviamente tive fisiologia, biomecânica, sala de exercício, ou treino personalizado, ou o que quer que É bom seja. para uma pessoa perceber o que é que existe no mundo, quais são as considerações. Exatamente, para mim foi importante porque consegui pegar naquele conhecimento que eu já tinha mais pela rama ou seja, não é pela rama, mas de conceitos um pouco mais avançados, ou seja, quase como construir a casa pelo telhado, estás a ver? Eu já sabia o que era, já sabia periodizar para hipertrofia, já sabia as técnicas de execução melhores. Bases de periodização linear. Sim, e o que é que era melhor para determinado grupo periodização. muscular, certas estratégias, técnicas avançadas, melhores práticas, até mesmo em termos de conjugar a nutrição, o descanso. Mas depois não sabia, lá está, o que era um sistema energético aeróbio ou anaeróbio, Ok. não sabia, lá está, o que era uma miosina, não sabia nada também sobre esses assuntos que abordámos lá, também relacionados com vendas, com as leis do fitness, que, pá, se calhar pela minha natureza eu tendo a dar também muita importância a tudo, não é? Então eu tentei focar-me e aprender realmente de todas as disciplinas que tive, mas foi importante porque para a minha prática hoje em dia, como treinador online, as principais questões que eu trago são, para já, o treino sem ser para gajos que querem ficar enormes, gigantes, monstros, como eu queria na altura. Portanto, eu na altura só me via dar treinos a pessoas que quisessem também ser culturistas, ou mesmo sendo pessoas normais que quisessem aumentar a massa muscular. E ali eu fiquei a perceber que existem idosos, que existem crianças, que existem grávidas, que existem pessoas com patologias, que existem pessoas que não conseguem fazer um agachamento com o peso do corpo, que existem pessoas que não se conseguem levantar de uma cadeira. E isso abriu muito a minha visão e mudou aquilo que eu queria fazer no fitness. Ou seja, em vez de eu querer só treinar gorilas ou pôr atletas num palco de culturismo, eu nunca me desviei da vertente da hipertrofia muscular. Portanto, como é que eu posso ganhar massa muscular da forma mais eficaz, mais eficiente em termos de tempo, da forma mais segura, Até etc. porque quando olhas para a evidência, mesmo em população geral, tu percebes que são todos fatores com grandes correlações com saúde, longevidade ou sim, saúde autonomia. física, mental. Portanto, é sempre, tudo. independentemente de outras capacidades que queiramos desenvolver, vai ser sempre podemos sempre ter uma perna, independentemente da população, em como é que nós podemos ser mais eficientes a ganhar músculo, não é? Claro que sim, claro que sim. Opa, e acima de tudo livrar as pessoas das armadilhas e das charlatanices, digamos assim, também que há por aí. Porque lá está, ensinar a importância de criar um hábito, ao invés de ser uma coisa que a pessoa modifica drasticamente, mas depois, passado umas semanas, também já abandonou aquilo, porque não é sustentável ou porque não está a fazer uma coisa que gosta. Então isso abriu muito a minha perspectiva, mesmo em termos de prescrição de treino. Lá está, tive acesso a muitos exercícios que eu nunca faria, ou que nunca tinha feito, nem que nunca pensaria em prescrever, sei lá, um pall-off press, coisas desse género. E que, lá está, largou a minha consciência para a necessidade de, se calhar, de uma preparação para o movimento, de perceber, lá está, que há pessoas que nem conseguem fazer um agachamento com o peso do corpo, quanto mais um agachamento com barra ou o que quer que seja. E pronto, tive também professores muito bons e com quem troquei muitas ideias, até mesmo depois fora do curso. E comecei também nessa altura, portanto, quando entrei para esse curso no final de 2020, a documentar a minha jornada nas redes sociais para a minha subida à palco em 2022. Portanto, na altura comecei por publicar as fotos da minha prova de culturismo, típico, não é? Faz uma prova de culturismo, online coach. No meu caso, pronto, com a consciência alargada de querer ter a cédula profissional primeiro. E então comecei, lá está,
com um objetivo concreto, uma publicação por dia, e consegui fazer isso durante um ano, que foi o tempo também que eu demorei para finalizar o curso, ao mesmo tempo que finalizei também o meu estágio no Mr. Big, que era o ginásio onde eu treinava. Ok. Neste momento estás a trabalhar, és online coach, suponho que seja assim que tu gostas de chamar, online fitness coach, online... Exatamente. Por norma digo treinador online. Mas eu estive a ver o teu Instagram, que está lá como nome. Quais são algumas dificuldades que tenhas, ou que tenhas passado neste processo de chegar até aqui? Quais é que foram algumas dificuldades, alguns desafios? Ora bem, em retrospectiva, sem sombra de dúvida que a minha maior lacuna tem sido o desenvolvimento de outras competências que não as competências técnicas de treinador. Portanto, tudo o que é redes sociais, marketing, etc. E vendas de uma forma geral. Portanto, eu hoje em dia percebo que mesmo na altura, antes de iniciar o curso não diria, mas depois de ter terminado o curso, que vai fazer 3 anos agora em outubro, e o estágio, e com todo o conhecimento que já tinha, na verdade só me faltava mesmo a experiência para, diria, ser... para ser um treinador completo, digamos assim. Claro que a pessoa está sempre em evolução, não é? Mas em termos de conhecimento técnico, eu diria que não adquiria assim muito mais em relação àquilo que já tinha na altura. Portanto, a minha maior dificuldade, eu na altura tive até várias ajudas, digamos assim, ou melhor, tive uma plataforma de certa forma privilegiada, porque estando a treinar lá em Carcavelos, eles não tinham serviço de renda ou de comissão por treino dado. É um regime livre em que, se tu treinas no ginásio e os teus alunos também estão inscritos, podes dar as aulas que quiseres, cobras o que quiseres. E portanto isso foi importante para mim, porque foi assim que eu tive o meu primeiro aluno. Na verdade, eu já vinha com 1 ou 2 alunos, pessoas conhecidas, de trás, mesmo ainda durante o curso, lá está, com os quais eu experimentei a vertente online, que fui também aprendendo a fazer com outros profissionais da área. Na altura comprei um e-book a um deles, que me permitiu arrancar, digamos assim, mas a receber um ordenado, digamos, foi logo no mês em que em que terminei o curso, e em que esse rapaz, que é um corredor, que também queria ser o típico não, mas queria ser um Jack Runner. Então ele tinha um treinador de corrida, ele era vegano também, e andava no nutricionista e é um grande amigo meu. E então ele recomendou que ele começasse a ter treinos comigo. Pronto, ainda hoje somos amigos, e foi assim a minha primeira experiência. E depois, volta e meia, lá está, ou por recomendação dele ou desse amigo meu nutricionista, foi chegando mais uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Entretanto, já estava há 1 ano e pouco nas redes sociais, também foram surgindo os primeiros clientes desconhecidos, digamos assim, através das estratégias rudimentares que eu implementava na altura. E depois, em março, salvo erro, de 2021, portanto cerca de 6 meses depois de eu ter terminado o curso, o estágio, e estar já a trabalhar em parte como treinador presencial lá em Carcavelos e em parte como online, que eu decidi lançar oficialmente o meu serviço de acompanhamento. Portanto, criei, digamos assim, a MyoPhysique, portanto, que é basicamente ligado a esse aspecto sempre da parte da massa muscular, não é? Myo, para quem não sabe, é um prefixo que vem do grego myos, e que significa músculo, e que é utilizado, por exemplo, naquela proteína que falámos há pouco, na miosina, em português seria mio. E pronto, e tive essa ideia para tentar construir uma marca, não é? E tudo o que isso representa. E foi aí também que comecei, lá está, a aprender um pouco mais sobre marketing, sobre vendas, sobre presença nas redes sociais. E poucos meses depois lancei pela primeira vez o desafio 12 semanas, que ainda hoje mantenho ativo e que, lá está, em que eu
digamos assim, procuro chegar às pessoas com uma meta em concreto. Portanto, não é só, olha, envia mensagem para ganhares massa muscular. Não, embarca neste desafio, portanto, eu estou a desafiar-te, ok? Portanto, implico logo a pessoa de uma maneira que de outra forma não conseguiria. Há uma meta temporal concreta, portanto, são 12 semanas. E, obviamente, depois com a anamnese e a avaliação, estabelecemos objetivos concretos, baby steps ao longo do caminho. E, entretanto, a coisa foi evoluindo até ao ponto de eu, o ano passado, em abril, ter deixado os clientes presenciais que ainda mantinha. Eu nunca tive muitos, porque eu sabia, e já desde o curso, que eu tinha a ideia de ser treinador online a 100%. Portanto, o presencial foi só uma forma de eu dar continuidade ao trabalho do estágio que fiz lá e de ter, de subsistir, não é? Porque por aluno, presencialmente, ganhas muito mais dinheiro do que online, porque passas mais tempo com a pessoa, Por unidade etc. de tempo também, não é? Por unidade de tempo, exatamente. E então decidi dar esse passo que foi fulcral. Portanto, não só vim treinar para aqui, para o Lisbon Strong, como serviu para deixar os meus alunos lá em Carcavelos e vir treinar para aqui e estar a 100% no online. O que é que são capacidades que tu desenvolveste, ou momentos pelos quais passaste que são agora, dos quais te orgulhas, ou que são momentos de vitória? Opa, sem dúvida alguma, o primeiro desafio 12 semanas. Na altura eu criei esse desafio com base no modelo de um outro profissional do exercício que ajuda profissionais do exercício. E foi um sucesso, nunca me tinha acontecido nada do género. Eu basicamente fiz o desafio para 5 pessoas e aí numa semana angariei 5 alunos. E então foi tipo... Está a acontecer. Exatamente, tipo, afinal isto é possível. Eu sempre soube que era possível, era mais isso. Afinal, isto está mesmo a acontecer. E pronto, foi, digamos assim, um mote para eu continuar, não é? Porque não só no fitness, mas de uma forma geral tendemos sempre a romantizar as profissões dos outros, principalmente hoje em dia profissões ligadas às redes sociais. Hoje em dia já há uma maior consciência sobre isso, mas ainda há muito aquela ideia que, olha, é só fazer um post de vez em quando, abrir vagas, os clientes entram, não dão trabalho nenhum, mandas o e-mail com o plano e está feito. E de facto, há treinadores que trabalham assim, não quer dizer que depois não tenham também um trabalho gigante em termos de, lá está, presença nas redes, marketing, equipa de vendas, estratégia, etc. Mas depois também cobram um valor adequado ao grau de personalização, do plano, exatamente. Há treinadores que preferem trabalhar de forma mais genérica e ter muitos alunos e cobrar pouco a cada um e, portanto, atingir um range demográfico também maior. Há treinadores que preferem trabalhar com o mínimo de pessoas possível, mas proporcionar-lhes uma experiência única, que é o meu caso. Aliás, posso dizer, neste momento tenho 16 alunos e nunca tive tantos no online, ou se já tive, nunca foi mais do que este número, e já há mais de um ano que eu vivo exclusivamente do online. E eu não sou propriamente uma pessoa sem responsabilidades, não é? Tenho uma filha, tenho uma série de encargos financeiros, portanto, isso ilustra exatamente aquilo que eu defendo, que é, eu não me interessa trabalhar com muitas pessoas, porque eu sei que eu não vou conseguir entregar não só o serviço em si, mas entregar-me da mesma forma. Mesmo assim, mesmo ainda tendo uma margem considerável para acolher mais alunos, já sinto essa dificuldade, porque depois depende muito, como tu saberás também, do feedback que a pessoa dá. Eu tenho marcado esse feedback semanalmente com os meus alunos, mas se passa uma semana e eles não me dizem nada, de repente eu abro a folha de treino e tenho que fazer aquele exercício de memorizar todo o historial de treino naquele instante e não é tão
às vezes passam-me coisas. Uhum. Por exemplo, no outro dia estava aqui o Diogo a treinar e eu esqueci-me que ele tinha de arrancar o dente do siso, por exemplo, e estava-lhe a mandar mensagem, pá, a folha não está preenchida, não sei o quê. Ou seja, eu sei que é humanamente impossível. E depois ele telefonou-te ele telefonou-me. E vocês fizeram modificações ao treino do próprio dia. Exatamente. E estás a ver, e é esse grau de personalização que eu quero dar aos meus alunos. Porquê? Porque é aquilo que faz sentido para mim. E é por isso que também já tive, depois do Fernando, mais 2 treinadores, e estes sempre na vertente online. Portanto, primeiro foi o José Loureiro, que me preparou para a minha segunda prova de culturismo e que me pôs na jornada mais difícil da minha vida até hoje, mais difícil do que ser pai aos 23 anos. E agora com o Mauro, cheguei então ao mundo do powerlifting. A minha mudança aqui para o Lisbon Strong foi, em primeiro lugar, motivada por causa disso, porque na altura os powerlifters que treinavam lá em Carcavelos disseram que aqui não só ia ser aqui mesmo a competição de powerlifting, que eu fiz o ano passado, o Open Lisbon Strong, e que foi a minha estreia na plataforma de powerlifting, como tinham aqui as barras específicas da prova e o monolift, que na altura para mim foi uma coisa importante eu vir para aqui treinar, porque sempre fiz agachamento com walkout, e o que é facto é que demorei para aí uns 2 meses a habituar-me ao monolift, porque, pronto, lá está, foram 7 anos a treinar de uma determinada forma, de repente, pronto. E eu achava que não era uma cena, basicamente, e afinal é. o walkout. Sim. Já percebeste? A diferença. Principalmente quando estás a trabalhar com cargas máximas ou supramáximas, esperemos que não, no dia da prova, não é? E ao início sentes que não tens aquele tightness que tens com o one rack da rack, não é? Exatamente. Parece que o peso de repente cai acima e tu não tens noção de onde é que estás. E fazer agachamento contra uma rack ainda te dá mais vantagem, porque tu podes literalmente empurrar a barra contra a rack para te ajudar no bracing aqui da parte de trás das costas. No monolift de competição também podes fazer isso mais ou menos, porque ele permite-te isso. Neste aqui não podes, porque o peso está literalmente a balançar no ar. Pronto, e foi também essa uma das principais adaptações que eu tive. Mas isto para dizer que, lá está, fiz a minha segunda prova de culturismo e andei ali uns meses sem saber muito bem o que é que havia de fazer. Na altura impactei negativamente o meu trabalho, o meu serviço de acompanhamento, porque fiquei tão vazio que não tinha energia para nada e, portanto, aquilo que inicialmente era um plano de revenge, de daqui a 2 anos eu vou apresentar o melhor físico do mundo, acabei por fazer isso. Para ser franco, não foi tão bom quanto eu gostaria que fosse, ou se calhar na verdade foi, mas o resultado competitivo não refletiu isso. Desta vez, em 8 atletas, todos eles 1000 vezes melhores do que da primeira vez, fiquei em 6º lugar. Mais uma vez, não foi o 6º lugar em si que me deixou desolado, foi as pessoas que ficaram à minha frente, ou seja, os que ficaram atrás de mim eram claramente muito maus mesmo, estás a ver? E os que ficaram à minha frente, olhando para o palco, fiquei um bocado também, a sério, tipo, que os juízes consideraram este físico melhor que o meu, tendo em conta os critérios e tudo mais. Isso foi na mesma federação? Foi numa federação diferente, portanto, desta vez já foi na WNBF, portanto, eu ia com uma expectativa totalmente diferente, ou seja, culturismo natural, eu sou natural, treino há 7 anos, com toda esta evidência científica, eu vou para fazer estrago, tipo, era a minha premissa. E depois chegas lá em 8 atletas, ficas em 6º, basicamente não foi um murro no estômago, foram 2, porque o primeiro foi esse choque com a realidade, de perceber que se calhar eu não fui mesmo feito para ser culturista natural ou para ir a competições. E o segundo lugar é que eu tinha submetido o meu corpo a uma violência e as pessoas à minha volta e a minha vida profissional também, estava tudo fragilizado. Para quê? Estás a ver? E então fiquei assim, na altura fiquei triste e até de certa forma decepcionado comigo mesmo, porque senti que faltei-me
ao respeito e ao meu corpo e à minha vida de uma forma geral, para uma coisa que eu não precisava ou que não tinha de perseguir àquele nível. Mas não achas que há, nessa altura, que tu estás tão depleted, não é? Estás naquele estado hipocalórico há tanto tempo que o teu funcionamento hormonal é afetado e o teu humor, e nesse momento não estás na melhor posição de fazer uma avaliação sobre a tua posição na tua vida e nas tuas ambições? Claro que sim, mas imagina, a questão ali é que, para mim, acima de tudo, era uma questão de honra, não é? Se eu tinha aquele objetivo há 2 anos... Mas tu cumpriste. Sim, e cumpri, mas, in hindsight, arrependo-me um pouco disso. Porque, ou seja, na altura eu não me queria arrepender de nada, do género, seja qual for o resultado no palco, não deixei pedras por virar. Mas depois acabei por achar que o meu maior erro foi esse. Percebes? Foi não ser um pouco mais holístico. Mais consciente, quer dizer, tu chegas a um ponto em que eu cheguei ao ponto de ter, sei lá, ataques de choro do nada porque não queria continuar a fazer aquilo, estás a ver? Chega a um ponto, estás constantemente com fome, que tu não consegues estar um segundo durante dias seguidos sem pensar em comida. Eu passava horas a fazer scroll, tipo nas redes sociais, em vez de ver pornografia, era comida, estás a ver? E a planear no meu calendário, tipo, no dia da prova vou a este sítio, vou comer isto, ao jantar vou comer isto, depois no dia a seguir vou convidar o André Cacho para vir à minha casa, vamos mandar vir o sushi do Legume, a Leonor vai fazer aquela sobremesa de pistácio com tâmaras, leite de coco e manga, depois, na quarta-feira, vou ao cinema com os meus amigos do secundário e vamos comer lasanha em casa da minha mãe. Tipo, eu tive todo um calendário preenchidíssimo. É que é velha sem, porque eu nunca passei por isso. E a única relação que eu tenho com isso é mesmo estar à noite na cama a tentar adormecer, a ouvir 3DMJ, a ouvir o Eric e o Berto a falar dessas cenas. Pronto. E eu esta malta é maluca. Pronto, eu vivi isso na pele e... lá está, acima de tudo percebi o quê? Percebi que competir em culturismo não era para mim. A partir do momento em que tu fazes uma preparação de 9 meses sem diet breaks, acho que tive um diet break, portanto tive 1 semana ou 2 em manutenção lá pelo meio. E tu começas a sofrer, mais ou menos planeada, e tu começas a sofrer desde a primeira semana, ou seja, eu na primeira semana de déficit, eu estava a consumir na altura tipo 3.500, 600 para a minha manutenção, e na altura iniciámos com 2.900, a PrEP. Eu nessa altura, eu passava fome já todos os dias, estás a ver? Claro que não tem nada a ver com o que passei no final, mas já era aquela coisa de, não me conseguir desligar desta sensação que eu por norma não tenho. Mas na altura foi o que achas que o José faria a mesma coisa hoje em dia, ou achas que foi Não, eu acho que o José na altura tinha-me posto num déficit maior no início. Porque a questão é que nós subestimámos o peso que eu tinha para perder para subir a palco. Eu na altura já estava com os 94, 95, porque eu já tinha chegado aos 100, mas pelo conhecimento que tinha já tinha feito o mini cut e já estava ali entre os 94 e os 96. Se não me engano eu estava com 96, mas nessa semana fiquei doente porque tomei a vacina do Covid e fiquei com vómitos e não sei o quê. E então perdi logo... Boa oportunidade. Exato, perdi logo 1,5 kg, portanto iniciámos logo ali com 94. Mas lá está, acho que ele teria implementado um déficit calórico um pouco mais agressivo mais cedo, ou idealmente ter feito o tal prep positioning também comigo de uma forma mais controlada, não é? Nós começámos a trabalhar em janeiro para competir no dia 2 ou 3 de outubro. Portanto, foram literalmente 9 meses e foi logo de início a PrEP. Acho que ele teria feito isso. Em termos de treino, acho que correu super bem. Lá está, aprendi imenso. Mas tu começaste com body fat de... não sei, mais de 20%. Então, eu estava com 95 quilos, e fui até aos 75, portanto, eu perdi 20 quilos de massa corporal em 9 meses.
É muito. É muito. É muito. Em termos de treino, pá, aprendi imenso, não só lá está, até mesmo exercícios, estratégias de periodização, de gestão de fadiga. Olhando para trás, o conhecimento que tenho hoje, acho que puxei demasiado, principalmente tendo em conta o contexto em que estava. Eu lembro-me... Desculpa, eu vou instalar mais fly traps, que estas moscas estão terríveis. Tem chovido, choveu ontem à noite e... Eu lembro-me de ir fazer a minha caminhada diária para bater os passos e eu começava a andar e tinha que parar e fazer alongamentos porque estava cheio de cramps nos quadríceps, por exemplo. Porque tinha estado no dia anterior a fazer leg day. Pai, já sabes como é que eu sou. O José prescrevia-me 0 repetições em reserva, pendulum squat, e eu ia tentar bater a performance da semana anterior e com uma técnica exímia, e sair de lá destruído, basicamente. Eu gostava de ter conhecido nessa altura. Em vez de... Em vez de powerlifting, não é? Acho que ias sentir simbiose instantânea, porque era mesmo isso. E o que é que foi bom dessa altura? Para já, o óbvio, perceber que aquilo não era para mim. Eu percebi que gostava e continuo a gostar muito do bodybuilding lifestyle, portanto, o indivíduo que preza a estrutura os seus hábitos, do seu dia, os seus hábitos, que é uma pessoa que valoriza o descanso, que se quer alimentar corretamente para ter uma boa performance no treino, mas também na vida de uma forma geral, que se quer desenvolver física e psicologicamente para ser um ser mais capaz também fora do ginásio. Portanto, essa visão mais abrangente do culturismo ainda hoje continuo a defender e é de certa forma o que eu prego, digamos assim, aos meus alunos. E lá está, fez-me depois querer uma coisa diferente. E foi aí que entrou o powerlifting e foi aí que eu procurei um novo desafio, que é do género. Eu na altura cheguei até a sofrer alguma compulsão alimentar e, portanto, não queria estar demasiado preocupado com a parte da alimentação, precisei de recuperar psicologicamente desses 9 meses de violência e demorou bastante, só passado para aí 2, 3 meses depois da prova é que eu senti que podia comer normalmente, que não... sem estar demasiado fixado em ir a um sítio ou numa refeição ou a ter cuidado porque já ia comer demasiado, estás a ver? Foi uma recuperação longa. Então encontrei no powerlifting uma coisa diferente, lá está, que apelou à minha curiosidade, que sempre tive e sempre fui extremamente curioso, e encorajado também por alguns powerlifters, lá fui eu ter a minha estreia na GPC e parece que já sou powerlifter Mas não és. há anos e só vai fazer agora um ano, portanto a próxima prova, o Open Lisbon Strong 2024, vai ser já de sábado a 8 e faz um aninho que sou powerlifter. E como é que te sentes agora perto desta competição? Como é que estás a sentir? Agora sinto que também não fui feito para powerlifting. Ou seja, entrei com a pica toda para o desafio e lá está, e satisfiz muito a minha curiosidade do que é realmente chegar a um RPE 10 num single, e penso que já o fiz nos 3 movimentos, seja em prova, seja em treino, mas começo também a perceber o que é que implica tu seres um atleta, não diria de elite, mas puxares os teus limites neste desporto. E já percebi que também é uma coisa que muito provavelmente não é algo que eu queira perseguir de uma forma, lá está, séria. Porque se por um lado o powerlifting não interfere tanto no teu dia-a-dia, ao nível de elite interfere na mesma, mas ao nível amador, não vou estar tão preocupado com as macros daquela refeição. Energeticamente é muito mais fácil de gerir, não é? Exatamente. E em termos de... também dores musculares também, porque não há tanto essa componente do dano excêntrico e do soreness, porque também há muito menos novidade nos movimentos, estás sempre nos mesmos padrões. Essa parte também é melhor, também é mais gerível, mas o risco é maior, portanto, de teres alguma lesão ou alguma coisa que possa depois incapacitar-te no dia-a-dia. Felizmente ainda não tive nenhuma lesão. Aliás, quando comecei a treinar powerlifting, acho que até foi
das alturas em que eu me senti mais confiante, mais forte, mais capaz, menos frágil, digamos assim, hoje em dia eu começo a perceber que há um limite, não é? Obviamente. E que se quiser continuar a perseguir o desporto nos moldes que tenho vindo a fazer, que é progredir 20 ou 30 quilos de total por competição, inevitavelmente não vai acontecer, porque vou ter de abrandar esse ritmo de progressão e vai exigir muito de mim, principalmente a nível psicológico / sistémico. Portanto, o meu dia mais pesado e mais exigente é a segunda-feira e eu, cronicamente, terça-feira, tenho o meu pior dia de trabalho de todos. Só quero estar na cama, procrastino imenso e, portanto, tenho vindo a identificar aqui alguns sintomas, digamos assim, para além de, obviamente, ir encontrando obstáculos no treino que eu não quero que se manifestem, não é? Nomeadamente, às vezes, ter uma determinada dor ou sentir que um tecido ainda não recuperou atempadamente, mas tem aquele objetivo para cumprir, portanto, tem que induzir estímulo de qualquer forma e depois, mas será que meto mais 10 kg, meto menos 10 kg? Portanto, tens que ser muito mais preciso. No bodybuilding, tu queres essencialmente aplicar tensão mecânica ao músculo, não é? No powerlifting, tu tens que saber escolher bem a carga e a programação do treino para a curva estímulo, recuperação, adaptação, eu diria que é mais importante do que no bodybuilding. E, portanto, isso também requer mais energia mental da minha parte. Obviamente, ter um treinador ajuda imenso e é por isso que falei com o Mauro. E só não iniciei a minha jornada no powerlifting logo com o treinador, porque também estava numa situação em que financeiramente isso não seria responsável, senão teria feito logo de início. E lá está, aquela curiosidade, deixa-me ir, deixa-me mergulhar aqui neste mar onde eu nunca tive e só sentir o que é estar aqui. E foi ótimo, porque como já partilhei contigo, a primeira competição aqui foi também dos dias mais felizes da minha vida. Mas lá está, também já sou uma pessoa mais experiente, de uma forma geral, não é? E já consigo perceber que quero continuar a fazer powerlifting, mas também sei que preciso de uma pausa a seguir esta competição e sei que tenho de me focar ainda mais naquilo que é o meu trabalho e naquilo que é o meu filho neste momento, que é o meu serviço de acompanhamento, e nos meus alunos, principalmente, e agora fazendo assim a grande ponte do podcast, principalmente tendo em conta o meu novo objetivo, que é especificar-me em treinar músicos, portanto, não só os músicos que já treinam, portanto, que tal como eu na altura já reconheci a importância do treino e queriam treinar melhor, ou descansar melhor, ou perceber como é que eu me alimento para ter melhor rendimento no treino e na profissão, mas também os músicos que estão naquela realidade com a qual eu tomei consciência no curso. Pessoas como me apareceram agora, na última edição do Desafio 12 Semanas, que, lá está, não conseguem fazer um agachamento com o peso corporal, não conseguem fazer uma flexão sem ser nos joelhos ou elevada, que não sabem sequer os nomes dos exercícios, não sabem, lá está, o que é uma escala de intensidade relativa, não sabem o que é uma caloria, um macronutriente, e que eu vejo que, sabendo eles ou não, estão desesperadamente a necessitar da minha ajuda ou de um profissional equivalente para melhorar não só o seu desempenho na profissão, que principalmente no caso dos cantores, que é ainda talvez um super nicho que eu pondero, no qual eu pondero especializar-me ainda mais no futuro, é fulcral, porque o nosso corpo é literalmente o nosso instrumento. E se por um lado a voz o aparelho vocal está aqui numa região que não está propriamente ligado aos quadríceps, aos bíceps, ou o que quer que seja, há toda uma questão de consciência corporal e de atleticismo ou de condição física que o músico precisa, principalmente se for cantor, solista e ainda para mais se for performativo. Como eu tenho, lá está, vários cantores líricos que fazem óperas, que fazem produções que exigem muito do corpo, literalmente, tal como um atleta, literalmente, mais até do que alguns desportos, eu diria. Portanto, tem sido assim uma jornada mesmo
por um lado consistente, não é? Porque nunca perdi o foco de, não só em mim como atleta, de melhorar, etc., como de angariar alunos e difundir a minha mensagem, a minha forma de trabalhar, mas sempre um bocadinho a zigue-zaguear. Começou com a parte do culturismo ligado ao veganismo, depois o veganismo foi perdendo um bocadinho de protagonismo, depois o culturismo perdeu todo e fui para o powerlifting. Agora o powerlifting está a começar a perder e estou a focar mais, lá está, nesse público da música ou dos artistas, vá de uma forma em geral, e posso dizer que na verdade estou muito contente porque consegui fundir, digamos assim, esses dois meios. Na altura para mim foi muito violento largar completamente a música. Eu filo porque também tive ali aquele instinto de vou ser pai, tenho que alimentar a minha filha, ou quero me emancipar como homem, não sei. E então cortei completamente com a música. Passei de estar em 2 ou 3 coros, uma banda com saxofone, bandas filarmónicas, projetos e outros projetos com o saxofone com outras bandas de amigos meus, para estar em zero disso tudo e estar só a fazer o curso, a aprender sobre treino, a praticar culturismo, etc. E agora estou a fazer uma espécie de 360 graus. Voltei a um dos meus coros, o coro Richard Cara, com quem vou ter concerto hoje, como já falei contigo. E estou a procurar especializar-me realmente a ensinar músicos a treinar, não só o treino normal, como qualquer outro bom profissional faria com eles, mas de que forma é que o treino pode não só, ou melhor, de que forma é que tu podes treinar sem impactar a tua prática, porque foi algo que eu também já experienciei, lá está, tentando ser um atleta de alto nível, e depois tens um treino super exigente e tens concerto no mesmo dia e de repente não sabes cantar, porque estiveste a fazer crunches até à falha, por exemplo. E também de que forma é que o treino pode potenciar a performance da tua profissão. E às vezes são coisas tão simples como aguentar 2 ensaios de 2 horas em pé, porque como cantor cantas muito melhor ou estás muito mais bem posicionado. Sem essa fadiga. Exatamente, e às vezes há pessoas que não conseguem porque simplesmente não têm resistência muscular para estar de pé tanto tempo, ou um contrabaixista que passa 8 horas por dia nesta posição, não é? E que depois tem constantemente dores de costas, ou que sente que não está a conseguir estudar essas horas todas porque não consegue, não está adaptado a essa posição. E portanto agora estou muito interessado nessa vertente e em conjugar não só essa parte, lá está, do treino para músicos, como específico para o instrumento que a pessoa toca, e quero ainda mergulhar mais a fundo e ir, por exemplo, a estratégias de otimização de estudo, por exemplo, ou seja, tal como no treino, tu queres fazer só 2 séries daquele exercício e está feito, não queres estar a fazer o tal treino fofo. Aqui é a mesma coisa, tu não queres estudo fofo, tu queres pegar no instrumento, ser super eficiente com o teu tempo, desenvolver adaptações e descansar para assimilar essas adaptações. Certo. Portanto, estou ainda, lá está, ainda a mergulhar, com a ajuda, obviamente, também dos meus novos alunos, que são também um misto quase de cobaias, para eu perceber realmente o que é que funciona, o que é que não funciona, em função do instrumento, procurar perceber, recolher o feedback deles e construir mesmo um serviço que seja, que só eu é que presto no mundo, basicamente é essa a ideia. Boa. Eu tenho só algumas perguntas rápidas. Claro. Ok, Quick Fire Questions não são 5 ou 6. Squats ou deadlifts? Squats. Alright. Essa é muito fácil, mas se calhar há uns meses diria deadlifts. Porque eram mais novidade ou não? E porque era o que levanta mais peso e era o que estava a correr melhor em termos de progressão, digamos assim. Treinar braços ou treinar ombros? Não gosto de nenhum, mas se pudesse treinar só um, seria braços. Acho que ombros é talvez o grupo muscular que eu menos gosto de treinar. Mais aborrecido, weightlifting ou strongman? Ui. É assim, eu nunca fiz nenhum e gosto muito dos dois. Lá está.
tenho de fazer a dissociação da parte da competição. Porque se fosse para competir, iria para o weightlifting, porque é uma coisa onde eu me vejo mais a competir. Strongman, eu não quero pesar 100 kg outra vez, quanto mais 105, 110, 120. Ou seja, estou-te a lixar aqui o falso dilema. Mas eu, numa perspectiva de treino e de integrar movimentos no treino, eu diria que o Strongman, sem sombra de dúvida. E até é algo que eu já procurei fazer e nunca fiz porque nunca tive infraestruturas para tal. Se fosse para seguir de forma competitiva e tentar comparar-me com outros atletas e tudo mais, seria sem dúvida o weightlifting. Estou desapontado. Eu estou ainda à espera que tu comeces a fazer weightlifting para eu começar. Eu comecei a semana passada, por acaso. Pronto. Portanto, já tenho algum... Assim, eu já estou um bocado aborrecido do powerlifting, portanto, quem sabe. Manel, é nóis. Carne ou peixe? É assim, eu sempre gostei de tudo. Eu, quando passei a ser vegano, não foi porque não gostasse. Hoje em dia, também já não sou 100% vegano e um dos alimentos que como, embora raramente, é peixe. Portanto, eu diria peixe. Manhã ou noite? Noite. Ok. Essa nem é preciso... Jazz ou hip-hop? É assim, eu nunca gosto de tomar muito partido de estilos musicais, porque lá está, gosto de artistas de jazz e de hip-hop, mas escolhendo um, teria de ser o jazz porque toquei saxofone e porque também já tive ensembles e estou mais por dentro da estética e da história do estilo, portanto... Essa era mais fraca. Clássica pergunta, para terminar, glúteos ou peitorais? O quê? Que eu quero ter maiores? Interpreta como quiseres, não. Gajas. Como assim? Ass or titties? Não é peitorais, é mamas? Sim. Era só uma forma mais correta. Glúteos. Alright. Thick girls. E é isso. Obrigado por estares aqui comigo. Ora essa. Foi ótimo falar contigo. Já estava para fazer isto há algum tempo e queria ter a oportunidade de ter conversas ininterruptas com pessoas com quem eu queria falar e espero que possas voltar e que possamos ou continuar a partir de agora ou falar só sobre temas soltos que queiramos falar. Sim, específicos e mais técnicos até, claro que sim. Sim, portanto, obrigado. Obrigado, Francisco.